Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu tinha dito que eu não queria mais falar desse assunto, pelo menos por enquanto, né? Aquele último vídeo que eu fiz sobre dívida pública, auditoria da dívida, que eu acho que foi o melhor de todos, porque eu consegui manter a linha ali e provar bastante bem, na minha interpretação, o meu ponto. Mas, né, Gustavo Machado publicou um vídeo sobre o assunto e desde então meu inbox, meu e-mail tá ali bombando, Humberto, você tem que assistir, o que você acha, etc e tal. E eu digo, poxa, não era a minha intenção, mas resolvi assistir o vídeo, então já tô aqui dando um spoiler, não vai ser como a maior parte dos nossos reacts, esse vídeo aqui eu já vi. E eu vi porque eu não queria reagir, mas eu pensei, poxa, vou ter que comentar alguma coisa, a galera vai falar do vídeo pra mim, eu tenho que saber do que se trata. Então eu assisti o vídeo, e aí eu pensei, não, acho que cabe sim um react, tá? Porque eu quero utilizar esse vídeo para mostrar vários pontos, tá? De convergências na interpretação, né, que eu e ele temos como marxistas, e nas divergências de interpretação, tá? Então aqui não é um espetáculo de autofagia pública, tá? Eu não quero aqui desqualificar meu interlocutor, não gosto de ficar insinuando que o meu interlocutor não é marxista ou coisa do tipo, etc. Não gosto de utilizar esse expediente, acho que o marxismo é muito amplo para muitas formas de influenciar, né, as pessoas no debate público, tá? Mas quero aqui pontuar o que difere e as interpretações que a gente tem acerca do assunto, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá, vamos pro vídeo, tá bom? Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje eu vou falar de 3 temas que estão intimamente correlacionados e da relação entre eles: inflação, taxa básica de juros e dívida pública, tá? Essas 3 coisas que aparecem surgidas do céu, surgidas do nada, normalmente nos noticiários econômicos, não é isso? Nos comentários a respeito. Só uma breve colocação inicial. Sim, esses 3 temas estão intimamente interligados, é importante a gente avaliá-los em conjunto. Desses temas no YouTube, nas redes sociais, nos telejornais e por aí vai, vocês vão ver que há uma conexão estreita entre eles e que nós só podemos entender essa conexão se nós nos afastarmos da pseudociência macroeconomia, que é uma pseudociência de base keynesiana, que rege o tema nos últimos 100 anos aí aproximadamente. Antes, só um informe. Essa frase aí deu o que falar, né? Eu vi que Jones reagiu a essa frase, né, lá no Twitter, em 3 linhas só. Jones não gostou que Gustavo classificou macroeconomia como pseudociência. Ele vai explicar aqui, como eu já vi o vídeo, eu sei que ele vai explicar o que ele está querendo dizer com pseudociência, tá? E depois eu vou colocar o que eu acho, assim, tá? Eu vou dividir aqui em 4 pontos. Antes, uma introdução, tá? Quando eu falo que a macroeconomia é uma pseudociência, eu quero dizer com isso que ela é uma pseudociência mesmo, tá? Só que pseudociência não é um xingamento. Pseudociência são pseudociências, todas as áreas que procuram fazer um recorte inadequado da realidade e atribuir a esse recorte da realidade uma racionalidade autônoma, tá? Aí, assim, a questão que eu acho que a gente tem que chamar atenção porque ele falou pseudociência é aquilo que faz um recorte inadequado. Essa palavra, né, como se fosse uma realidade autônoma, etc. Tá? Eu discordo, tá, dessa forma de classificar a pseudociência, tá? Ou até posso concordar, mas tem que ter algum cuidado. Por quê? Porque a gente não pode colocar todas as ciências humanas no campo da pseudociência, tá? Marx faz um debate que eu acho que ele circunda esse que o Gustavo está começando a falar ali, quando ele fala de economistas vulgares, tá? Eu não classificaria, tá, a macroeconomia como uma pseudociência, mas sim uma área específica da economia política, né, que estuda moeda, que estuda basicamente moeda, tá? Macroeconomia, nos cursos de economia, é moeda. É lógico, tá, gente? Nós não podemos avaliar a macroeconomia apartada da luta de classes, tá? Esse é um ponto caro para Marx, que ele vai chamar os economistas, né, que fazem o debate nesses moldes de economistas vulgares, justamente porque mesmo que você possa fazer um recorte e estudar uma parte da economia política e chamar essa parte de macroeconomia, não há problema nenhum em fazer isso, tá? Você pode extrair dali muitas informações, tá? Você não pode avaliar essa parte apartada da luta de classes, porque senão no máximo você vai estar fazendo aí aquilo que os economistas vulgares
faziam, tá? Mas Marx não trata, até porque não existia ainda macroeconomia no período de Marx, né? E aqui até o Gustavo tá certo, macroeconomia ela é inaugurada a partir de Keynes, que é quando se abandona aquela ideia de que a economia macro no capitalismo era a soma dos micros. Então que você não precisava de uma outra teoria para avaliar a macroeconomia, porque bastava avaliar a microeconomia e fazer a soma, vamos dizer assim, desculpa aqui a vulgarização, tá? Mas só para ficar didático, que você teria a macro. Vai ser com Keynes que você vai passar a ter um outro flanco de estudo a respeito disso. Agora, é claro, embora Marx não tenha dialogado com Keynes, Marx dialogou com a tradição que deu origem a Keynes, que é a tradição, por exemplo, mais imediata de Keynes, que é Marshall, tá? E nesse caso, Marx tratava essa forma de entender a economia política como uma economia vulgar, tá? Seriam economistas vulgares justamente por fazer essa separação da economia e da política, no sentido de ocultar a luta de classes e, portanto, a questão central para Marx, que era a questão do valor, tá? Mas vamos lá, eu acho que talvez se eu esqueci alguma coisa eu complemento, mas assim, eu acho temerário, tudo bem, eu acho que não é esse o maior problema do vídeo do Gustavo, tá? Ele chamar de pseudociência, mas eu não chamaria de pseudociência. Eu estaria com Marx aí, eu falaria em economia vulgar, tá? Que é essa apartada da luta de classes, tá? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui, acho que está inclusive na playlist de filosofia aqui no canal, não vou entrar aqui em detalhes, mas eu só estou fazendo essa ponderação para dizer que não significa que tudo que fala a macroeconomia está completamente errado e não faz nenhum sentido e nada tem pé nem cabeça. Não, muitas coisas são conexões corretas, mas todas conduzem a conclusões equivocadas, porque fazem um recorte da realidade de domínios que não são passíveis de serem tratados autonomamente. E uma das características que a macroeconomia traz é exatamente em tratar de política monetária, de relações envolvendo dinheiro, ativos financeiros de vários tipos, de maneira... Ali só, eu tenho que comentar, porque vai que não está claro isso, assim. Eu concordo que não dá para fazer essa avaliação de maneira autônoma. Tipo, você pegar um pedaço, avaliar um pedaço como se ela não tivesse ligada com o resto, tá? Eu concordo com isso. Agora, existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas, inclusive ferramentas de origem keynesiana, que podem, inclusive, colaborar para uma melhor interpretação da luta de classes, tá? De fundo aí, galera, eu vou chegar nessa discussão que está só começando o vídeo, tem uma discussão sobre o método em Marx, tá? Eu quero que a gente faça essa discussão, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Autônoma, descolado de sua base material, descolado do processo de produção, distribuição e financiamento da produção de riqueza, de mercadorias, a qual o dinheiro se vincula, quer queira, quer não, em todos os momentos, em todos os lugares. Então, todas as vezes que vocês verem análises pintadas de marxismo, tá? Que tentam discutir política monetária descolada da base material, por exemplo, entender o processo de inflação no Brasil dissociado do processo de desindustrialização relativa do país, de queda na divisão internacional do trabalho, de redução da... Perfeito. Agora ele fala muita coisa que assim não há discordância alguma. Então a gente não pode avaliar processo de inflação sem avaliar processo produtivo e principalmente, né, luta de classes, que é o que está na base de todos esses processos, tá? Mas como eu disse, tem uma questão de método. A gente tem diferentes níveis de abstração do nosso objeto, né, sendo uns mais determinantes. A determinação estruturante de tudo isso é a luta de classes, né, que se dá em torno do processo produtivo. Agora, dizer que este é o processo mais importante, se assim você quiser, não significa dizer que este é o único processo a ser avaliado. Ele é o mais determinante, mas não é o único, porque em outros níveis de abstração nós vamos ter outras determinações também relevantes para o processo. Uma vez que o processo só é possível de ser avaliado em sua totalidade a partir de um grupo grande de determinações, quando ele estiver saturado de determinações. Boa parte das determinações da discussão que eu estou fazendo aqui a respeito de dívida pública estão mais ligadas ao concreto sensível, ou seja, estão mais ligadas a questões imediatas que podem ser avaliadas na dinâmica da realidade material. Essa dinâmica, ela nos dá todas as informações, porém, essas informações só serão mais qualificadas quando a gente avaliar em outros níveis de abstração o conjunto de determinações a fim de saturar a questão de determinações. Tá? Então é importante a gente fazer essa discussão de método. Por que eu estou fazendo essa discussão de método? Já para adiantar que eu não consigo aqui guardar por muito tempo. Não sei se é a posição do Gustavo,
Mas alguns trotskistas negam a existência de um método em Marx. Que Marx, através do Capital, ele não apenas desenrola o estudo que fez da totalidade da sociedade mercantil capitalista do século XIX. Ele, para fazer isso, ele necessariamente, na minha interpretação, desenvolveu um método que é exposto no Capital e que é, também na minha interpretação, algo de mais valioso, tá, que nós podemos ter no marxismo, porque a partir do entendimento desse método, a gente consegue não ficar refém de uma leitura engessada que eu classifico como dogmática das obras de Marx. Então eu classifico como muito mais importante o domínio do método do que da ferramentaria bibliográfica de Marx, apartada da dinâmica da realidade material, sem o domínio do método. Não sei se é o caso do Gustavo, mas eu sei que determinados grupos trotskistas negam a importância do método, a existência, em alguma medida, desse método, tá? Cadeia de valores produzidos no interior do Brasil, está discutindo no vazio, tá? Discutindo em meio ao nada. Então eu já adianto, embora esse material não vou me centrar nisso, isso aqui vai ser uma base para materiais futuros que eu vou lançar, toda a polêmica que tem surgido aí entre a turma do MMT, ou dos marxistas de política monetária, como Humberto, etc., com a CD, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, eu estou inteiramente junto com a Auditoria Cidadã da Dívida, tá? Maria Lúcia Fattorelli e demais, mas estou inteiramente. Eu quero... Isso também é importante, ele diz que ele está inteiramente... Então aí ele vai frontalmente contrário à minha posição, tá? Porque eu entendo que não é uma boa estratégia para os marxistas apostar na mistificação de processos políticos determinantes como a disputa, como a luta de classes em volta da dívida pública. Então, tudo bem, eu respeito a posição do Gustavo, mas eu já quero aqui demarcar porquê da minha oposição. A minha oposição à ACD é justamente porque ela criminaliza um instrumento de política monetária, ela mistifica a respeito do entendimento da moeda, da inflação, do estabelecimento da taxa básica de juros, e se ela fosse um instrumento de agitação que utilizasse essa retórica de forma anticapitalista, de forma a construir um processo revolucionário, como parte de um processo revolucionário, eu até poderia abrir uma exceção, mas não é o caso. Não é o caso. Eles têm como cavalo de batalha exclusivamente a auditoria, como uma espécie de panaceia para a solução dos problemas. E, no meu entendimento, quem trata isso apartado da luta de classes e de todos os desdobramentos resultantes de uma possível intervenção da dinâmica da dívida é justamente a ACD. Que é o que eu coloquei nos meus vídeos. Olha, se a gente investir nisso, que é despolitizante, que é mistificador, a reação burguesa a isso vai ser a piora da qualidade de vida da classe trabalhadora com a elevação, por exemplo, da taxa de juros. Então eu defendo que a gente fale em revolução nos processos, que a gente não mistifique esse processo. Essa é a minha posição e o porquê da minha contrariedade à auditoria cidadã. Agora vamos ver aqui se no discorrer do vídeo fica claro a posição do Gustavo, por que ele defender essa linha que, no meu entendimento, é mistificadora, tá, a respeito desse processo, porque ela não explica o processo. Ela entende este processo, e aí quem não entende não tem condições de explicar. Junto com eles, tá? Porque ainda que, e vocês vão ver um pouco nesse vídeo, na minha opinião, tem alguns limites importantes nas elaborações que faz a auditoria, eles estão cumprindo uma missão fundamental, que é denunciar e combater o papel da dívida pública, no lugar de se ligar. Eu discordo, porque eles não denunciam aquilo que eles não entendem. Eles mistificam. Tá? Eu acho que estrategicamente, claro, isso é subjetivo, tá, gente? Mas eu acho que estrategicamente seria muito mais interessante fazer o debate que eu tô fazendo, que é mostrar que, e lá no final do vídeo talvez tenha tempo pra gente discutir isso, num processo revolucionário, é necessário nacionalizar o sistema da dívida. Tá? É isso que eu defendo, tá? Abertamente. Tá? Mas aí é um outro ponto de discordância flagrante entre o que eu penso e a maior parte dos trotskistas, incluindo o Gustavo, que é o que vem a ser uma ditadura do proletariado. Como se estabelece uma ditadura do proletariado? Né? Como eu já falei aqui em outros momentos, uma das nossas divergências é que ele nega as experiências socialistas e eu não nego. Eu vejo
como experiências com muitos problemas, mas com avanços, sobretudo para a classe trabalhadora. Mas enfim, já fizemos essa discussão aqui, se der tempo a gente volta a fazer, mas não é o interessante para agora. Para ela, como não tem jeito, temos que usar a dívida pública até a revolução, né? Imagina, né? Se levar isso para outros domínios, né? Não tem jeito, temos que ligar. Eu queria entender essa posição dele, né? Porque eu poderia aqui também usar de ironia, de risadinha, assim, como assim? Né? Já que ele está falando assim nesse tom de ironia, né? Porque é algo que eu abertamente defendo, eu acho que não é até a revolução, é num processo revolucionário, tá? Eu entendo que hoje, gente, tá? Assim, se quiser estabelecer um roteiro para a revolução, é péssimo fazer isso, mas eu sei que vocês gostam e vocês precisam desse tipo de construção, assim, para ter aonde se apegar, né? A gente tem que fazer um caminho, vai? Que pode ser feito de diferentes formas, só numa estrutura básica aqui para a gente entender do que eu estou falando. Primeira questão é agitação e propaganda a fim de organizar os trabalhadores em partidos revolucionários. Depois, nós vamos ter a construção de um movimento de massas que há de formatar este movimento revolucionário sob a liderança de um partido centralizado. E aí, então, este movimento consolidado, ele vai ser capaz de começar a abalar as estruturas da democracia burguesa, né? Porque ele se transforma, então, num grande movimento de massas, com uma liderança forte, organizada, centralizada. Depois deste processo. Onde a gente está agora? A gente está antes de tudo isso que eu estou falando. A gente está ainda no campo da agitação e propaganda, do convencimento, para que as pessoas comecem a procurar os coletivos revolucionários, antes ainda da formatação de uma unidade revolucionária que eu penso que há de surgir deste processo, tá? Repito, isso aqui é apenas uma idealização a fim de mostrar assim, possíveis formas de construção deste processo, que não necessariamente vão seguir essa ordem ou essa forma que eu estou falando. Pois bem, uma vez estabelecida essa situação, nós vamos começar a ter condições de paralisar o país, com greves, com grandes movimentos, com grandes passeatas, com paralisações, com lutas explodindo em defesa de diferentes pautas, seja pautas anti-opressão, sejam pautas de melhorias de condições de trabalho, enfim. Quando tudo isso começa a acontecer a nível de um movimento de massa organizado e centralizado, também começa a crescer a repressão e a organização do Estado burguês contra esse movimento de massa. Então começa a se elevar a criminalização das lideranças desses grupos, começa a haver uma maior repressão, um maior enfrentamento e, paralelamente a isso, também se organiza e se fortalece a resistência revolucionária. Daí em diante, se tudo continuar ascendendo rumo a um processo revolucionário, uma das possibilidades é justamente do recrudescimento da defesa do Estado burguês e da fase quente da Revolução, que, se vitoriosa, inaugura um momento muito tenso, tão tenso quanto todo o conjunto do processo quente do desenrolar da Revolução. E, por favor, não entendam isso que eu estou falando agora como uma questão de etapas. Eu estou falando desenrolar de um processo que não pode ser visto como etapas, porque você vai ter muitos avanços e retrocessos dentro de tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? Dito isso, estabelecido o controle do Estado pela classe trabalhadora organizada, eu defendo que não é possível que a gente não avance no sentido da produtividade. Desse modo, a experiência, hoje em dia, dá conta de que não é possível realizar um grande processo de planificação econômica. Até porque, para que esse movimento de massa aconteça, nós vamos ter setores da pequena burguesia, pequenos empresários e até mesmo médios empreendedores que vão ter que estar convencidos de que terão uma vida melhor dentro desse processo revolucionário. Ou seja, nós precisamos dessa turma também conosco. Então o objetivo de primeira ordem vai ser expropriar o grande capital que vai estar por trás da resistência ao processo revolucionário. E aí nós vamos ter uma propriedade coletiva organizada pelo Estado nesse primeiro momento. Mas veja, as relações permanecerão capitalistas de produção. Porque senão é muito mais difícil enfrentar a reação externa, impedir movimentos contra-revolucionários internos e externos, evitar crises de desabastecimento, piora da qualidade de vida. Então, se a gente, enquanto
bloco revolucionário organizado tomar o poder, nós vamos precisar, na minha avaliação, durante um bom tempo, e isso para mim já é ditadura do proletariado, porque o controle político é do proletário organizado, nós vamos continuar um bom tempo com relações capitalistas de produção. Eu penso que no caso brasileiro é impossível fazer isso sem a expropriação do grande capital. Mas essa expropriação não vai alterar relações capitalistas de produção, ou seja, vai continuar existindo a dinâmica do capital internamente durante um bom tempo ainda. E nesse sentido é possível sim, na minha interpretação, tomar controle da dívida pública para que a gente possa redistribuir riqueza, gerar desenvolvimento, aumentar a produtividade. Porque uma das questões que eu tenho da interpretação da leitura de Engels é que nós só vamos conseguir superar o modo de produção capitalista quando nós começarmos a construir um modo de produção que seja superior, mais produtivo, no sentido de qualidade da produção e também quantidade, mas sobretudo qualidade. Então eu queria entender por que não é possível utilizar essa ferramenta, né, essa ferramentaria toda. Que na verdade nada mais é que um instrumento de crédito que o Estado tem. Tá? E logo eu vou estar entrando mais nesse assunto. Mas tudo isso que eu falei aqui, que eu gastei bastante tempo, não é à toa, porque isso também é a minha visão de ditadura do proletariado. E porque do entendimento que eu tenho ser diferente do da maior parte dos trotskistas que eu conheço. Tá? Por quê? Porque eles não vão admitir socialismo em meio a relações capitalistas de produção. Mesmo que a gente esteja falando do controle político do Estado por parte dos trabalhadores organizados. O argumento é que é impossível exercer controle político sobre o capital enquanto existe capital. Eu discordo, eu acho que vai haver luta de classe durante todo o processo de socialismo, mais intensamente ainda na ditadura do proletariado. Então há sim como fazer esse enfrentamento. Mas aí, enfim, é uma questão de discordância de interpretação. Para o lucro das empresas capitalistas até a revolução, né? Por aí vai. Então estou inteiramente junto com eles nesse debate, tá? Porque ainda que tenha limites na crítica que eles fazem, um pouco disso vai aparecer hoje aqui no material que eu vou fazer, eles estão a serviço de uma luta correta, de uma pauta correta, que é da auditoria da dívida e da denúncia do papel nefasto que a dívida pública cumpre no país. Feito esse parênteses, ponto, vamos aos 4 pontos que eu vou tratar aqui nesse vídeo. O primeiro deles, a gente vai discutir um pouco da inflação do ponto de vista da correlação entre a emissão monetária e a produção de riqueza. Tá? O segundo ponto, eu vou falar das contradições fundamentais do capitalismo, que faz com que o processo de emissão monetária e produção de mercadorias nunca estejam em perfeita sincronia e compasso uma com a outra, gerando inflação ou deflação nos últimos 50 anos. Esse é um ponto extremamente problemático do vídeo, bem mais do que chamar a macroeconomia de pseudociência. Vocês vão ver depois, ele está só anunciando o ponto, mas ele me pareceu ter uma visão quantitativista da moeda, e na minha interpretação, Marx ele se opunha à visão quantitativista da moeda, né, que de fundo opera em cima da lei de Sé. Tá? E até fica um pouco contraditório o que o próprio Gustavo fala, mas enfim, mais para frente eu vou avaliar melhor esse ponto. Anos, predominantemente inflação. No terceiro, nós vamos discutir então como que os capitalistas, o capitalismo dominante em nosso tempo, procura resolver esse problema por meio da taxa de juros e da dívida pública. Tá? Taxa de juros, básica de juros e dívida pública. E no quarto ponto, nós vamos ver um pouco da diferença desse processo em países dominados na divisão internacional do trabalho, como o Brasil, e dos países dominantes, os países imperialistas, como aí as principais potências europeias, Estados Unidos, Japão e etc. Então vai ser dividido nesses 4 pontos, tá? Peço aí os inscritos, inclusive, para fazer a demarcação temática aí nos comentários, para mim poder colocar na descrição do vídeo e criar aí os capítulos, como sempre. Então, primeira coisa, gente, algo que vocês nunca podem perder de vista sempre que o tema dinheiro surgir. Nunca. Tá? Embora no capitalismo o dinheiro pareça ter um movimento autônomo, embora no capitalismo o dinheiro como capital inicie todos os processos na forma de investimentos das empresas, financiamento por meio dos juros, etc. O dinheiro sempre está a expressar o valor da riqueza que é produzida e distribuída na sociedade capitalista. Tá? Perfeito, e por isso que eu gosto de fazer a separação, e eu gosto de fazer da seguinte maneira: a moeda é a coisa, o recipiente, o dinheiro é a relação social. Tá? Que se estabelece sobre a coisa, e a coisa muda, né? A forma da moeda muda, ela continua sendo uma espécie de recipiente. Quem trata dessa maneira é o Saad Filho, tá? Num texto que eu gosto muito, que chama O Valor de Marx.
tá? Ele também trata dessa maneira que eu estou tratando. O valor do dinheiro não vem dele mesmo, tá? O valor do dinheiro vem da produção de insumos produtivos, de alimentos. Sim, o dinheiro é apenas um equivalente geral de valor, tá? Mas não vem dele mesmo, tá perfeito, isso aí. De automóveis, de aviões, de bens de consumo de um modo geral. O valor do dinheiro vem da riqueza que está sendo produzida na sociedade. Tá? Então a gente tem de um lado um processo de produção da riqueza dos diversos ramos de produção, e tem aqueles setores que produzem riqueza e aqueles que se apropriam de uma parte dessa riqueza que foi produzida para fazer alguma função, né? É o caso do comércio. Isso aí, o setor de circulação, né? Então a riqueza não é produzida na circulação de mercadorias, né? Ela é produzida na produção de mercadorias, tá? Agora, existem capitalistas do setor de circulação que se apropriam, né, no momento da circulação desse valor produzido na esfera da produção. Distribuir a riqueza produzida, que vai apropriar de uma fatia desse valor elevando o preço das mercadorias. É o caso do sistema bancário, que vai financiar esse sistema, concentrando valores de todos os setores e direcionando a outros, tá? Por meio de depósitos, taxas de juros e etc. Mas isso aí também é tema para desenvolver. E aí é um tema para desenvolver depois, e a gente tem que entender o seguinte: nós não podemos enxergar o sistema bancário como redistribuidor de fundos emprestáveis, porque não é isso que eles fazem. O sistema bancário no capitalismo é um sistema criador de crédito. Nem todo esse crédito vai se transformar em valor. Aliás, hoje em dia, a maior parte desse crédito não se transforma em valor, se transforma em capital fictício, tá? Mas assim, também é uma outra coisa que, assim, o Gustavo não fala diretamente, né? Eu acho que ele não volta a tocar nesse assunto, mas pelo que ele falou aqui, depois vocês podem lá conferir melhor no detalhe, me pareceu que ele entende o sistema bancário como um sistema que realoca valor. Não é isso. O sistema bancário cria crédito no capitalismo, tá? Em detalhes em outro momento. O que é importante aqui vocês entenderem é que, sem produção de riqueza, sem produção de mercadorias, sejam automóveis, softwares, etc., não há valor no dinheiro. Perfeito. Então, segue-se daí, evidentemente, que você vai ter inflação ou deflação sempre que a emissão monetária na sociedade ela não corresponde ao desenvolvimento do processo de produção de riqueza. Isso está flagrantemente errado, tá? Desculpa, eu não tenho como falar de outro jeito, tá? Pelo menos na minha interpretação está flagrantemente errado. Por quê? Porque isso é ipsis literis da teoria liberal, tá? Da inflação, né? A teoria quantitativa da moeda, que Marx se opôs à época, tá? E um dos motivos de Marx ter se oposto à época é justamente porque a velocidade de circulação da moeda não é constante. Então há um entesouramento, há um problema de realização, tá? Mas aí um ponto que vocês vão perceber, e eu peço que vocês prestem atenção sempre que o Gustavo falar ao longo do vídeo de inflação, e isso para mim me chamou muito a atenção, é que o Gustavo não fala em nenhum momento em conflito distributivo. Gente, para os economistas marxistas, a inflação é essencialmente conflito distributivo. Então os capitalistas, eles vão disputar, tá, o excedente social do trabalho. Tá? E nessa disputa vão acontecendo distorções sobre os preços que são observáveis na forma de inflação. Veja, Marx não entendia a inflação como um descompasso entre oferta de moeda, tá, e produção. Tá? Marx não faz, eu não me recordo de nenhum momento em que há essa conexão desta maneira. Tá? Quem fazia isso normalmente eram os economistas clássicos, tá? A teoria clássica. O Marx, embora ele não tenha estudado moeda, ele não fala objetivamente sobre isso, ele critica, tá, a teoria quantitativa da moeda. Tá? Claro que tem algumas complicaçõezinhas aí, que eu não vou entrar aqui em detalhe, que não é tão substancial, tá? Às vezes a base monetária ela pode permanecer mais ou menos a mesma, a base de dinheiro, né? Nem mais do que moeda, porque dinheiro não é só papel moeda, você pode usar vários títulos como dinheiro. Mas sempre que a base monetária pode permanecer constante, mas você pode aumentar a velocidade de circulação dela. A base monetária jamais se mantém constante, o sistema bancário expande base monetária, o capitalismo não tem controle sobre isso, já tentaram controlar de todas as maneiras isso. Né? O próprio sistema que se formatou como um sistema de ampliação de crédito, de alavancagem, que desde o início os bancos fazem isso no capitalismo, impede. Então, também não faz sentido essa parte do vídeo. Por quê? Porque não há controle sobre a base monetária. Existem tentativas de controlar isso. Veja, quando a moeda era ouro,
se conseguia um pouco mais e mesmo assim não se conseguia, tá? Hoje em dia, então, não tem como. De maneiras que você tem mais dinheiro atuando na sociedade em meio a uma mesma base de dinheiro, por assim dizer. Mas vamos também colocar Mas eu tô falando sobre moeda, tá? Eu tô falando sobre moeda, tá? É isso, tá? E moeda não é dinheiro, moeda e dinheiro não são a mesma coisa. Parênteses nesse detalhe aí. O importante é que, sendo o dinheiro o representante da riqueza produzida, para não ter inflação, a massa de dinheiro em circulação, levando em conta a sua velocidade e tudo mais, tem que corresponder à massa de mercadorias de riqueza produzida em circulação. Se uma cresce, se uma cresce, a outra deve crescer. Mas acontece assim, gente. Eu entendo o que ele está querendo dizer. Como o dinheiro ele é um equivalente geral de valor, né? Isso acontece. A questão é que existem muitos ativos concorrentes na economia capitalista, inclusive uma grande massa de capital fictício. Então, por exemplo, como tem acontecido hoje, boa parte dessa emissão monetária se converte em capital fictício. Tá? De modo que você continua tendo o dinheiro enquanto equivalente geral de valor. Tá? Basicamente é isso. Tá? Se isso não acontece, a gente tem inflação ou deflação. Por quê? Você tem uma mesma quantidade de dinheiro, por exemplo, a expressar uma quantidade maior de mercadorias. Deflação significa que o dinheiro se valoriza. Ou você tem uma massa maior de dinheiro a expressar uma mesma quantidade de mercadorias, ou seja, o dinheiro se desvaloriza. Viu? Essa afirmação dele eu discordo frontalmente, porque são vários ativos concorrendo e vários capitalistas disputando. Então, na verdade, a maior ou menor inflação não é determinada, tá? Ou mais determinada pela oferta de moeda, e sim pelo conflito distributivo. Tá? Você tem inflação. Então é isso que acontece. Por que então que no capitalismo os agentes econômicos, as grandes empresas, o Estado, o Banco Central, né, não mantém essas coisas totalmente em compasso umas com as outras, de maneiras que a inflação nunca venha a ocorrer e que a gente tem uma base aí constante de precificação das mercadorias, não é isso? Porque não tem jeito, porque o capitalismo ele é regulado, não é de forma planejada pela gente, é exatamente pelo mercado, fazendo variar os preços o tempo inteiro, mas é pior do que isso. Tá? Isso é importante que ele fale também, concordo, exatamente. E veja, só uma pequena provocaçãozinha aqui, na China não há um controle do mercado por parte do Estado? Hã? E por que isso é possível lá e não é possível em outros lugares? Só uma provocação. Qual que é a característica fundamental do capitalismo? Todo capitalista, seja ele um capitalista que aplique em ações, em hipotecas, em derivativos, ou seja, direto ou indiretamente na indústria, nos bancos, no comércio, não importa. Todos eles aplicam uma certa massa de dinheiro, tá? Para que ao final eles possam obter mais dinheiro. Perfeito. A quantidade de dinheiro que eles lançam em circulação é sempre menor do que aquelas que eles retiram da circulação. Que eles querem retirar. Perfeito. Isso acontece porque a gente tem ali um excedente que pode ser na forma do lucro, na forma dos juros, não é isso? Ou seja, uma fatia do valor novo que é produzido, que é apropriado pelo capitalista de maneira privada. Ou seja, lançando ele na circulação sempre menos dinheiro do que ao final ele retira, isso acontece porque, né, não é porque o dinheiro cria dinheiro, isso acontece porque o processo produtivo cria valor. Cria valor, né? O processo, então você coloca uma certa quantidade de valor e no final você tem uma quantidade maior de valor. É a equação clássica do Marx, né? D, M, D', né? Então tem dinheiro na mão do capitalista, então capital na forma de dinheiro, dá início ao processo produtivo, que nada mais é que a compra de força de trabalho dos meios de produção. Então você vai ter um movimento da transformação da realidade a partir do processo produtivo, então capital variável ele faz o seu papel e no final do processo, o que o capitalista tem? Mais dinheiro depois que ele consegue realizar o capital na venda da mercadoria. Então é isso, entra dinheiro, sai mais dinheiro. Agora, de onde brotou esse mais dinheiro, de onde brotou este valor do processo produtivo, é isso aí. Então, essa é a característica fundamental do capitalismo. Então ele tem a tendência de crescer, se expandir, se expandir. E sempre que você consegue realizar toda a sua produção, vender toda a base de mercadorias que você produziu, ou do serviço realizado no meio dessa cadeia toda, você obtém no final uma quantidade de dinheiro maior. Ora, significa o que então, Gustavo? Que vai ter sempre inflação de maneira crônica e permanente? Evidentemente que não. Sempre que os capitalistas conseguirem, de forma direta ou indireta, pegar... Mais ou menos, porque veja, a inflação é uma constante no capitalismo desde sempre, né? Nos tempos de Marx ela não era um problema, porque nós tínhamos uma maior autonomia de preços relativos, tá? Hoje em dia, e mesmo assim já existia inflação, mas ela não era um problema.
tá? Porque ainda se tinha aquela ideia da moeda apenas como um véu, né, que facilita as transações, então os preços eram constantemente reajustados, embora ela existisse, a inflação não era vista como um problema. Depois ela se transformou num problema flagrante. Vejam, não há capitalismo sem inflação, gente. Tá? A prática é o critério da verdade. Eu acho que aí se aplica bastante bem essa máxima de Lenin. Porque a gente não viu em história toda do capitalismo um capitalismo sem inflação. Então a inflação é sim uma constante no capitalismo. Por quê? Porque o conflito distributivo no capitalismo, né, entre os capitalistas, também é uma constante. Essa inflação ela pode ser maior ou menor, né? Ela pode colaborar mais ou menos para os ciclos de crises, que também é parte constituinte do movimento do capital, mas ela é sim uma constante. Pegar todo esse excedente e reinvestir produtivamente, ampliando a base da produção, você não necessariamente tem inflação, porque o crescimento da quantidade de dinheiro corresponde ao crescimento da base de valor que é produzida. De novo, ele está, na minha interpretação, escorregando a teoria quantitativa da moeda, tá? Mas enfim, eu entendo o argumento, porque enquanto equivalente de valor tem que ser, mas nós temos que lembrar no total de ativos na economia que disputam e também do conflito distributivo. Obtive aqui um excedente, apliquei 500 milhões, obtive 600 milhões, mas peguei os 100 milhões e apliquei para produzir mais, percebe? E aí você vai mantendo o sincronismo entre dinheiro, que representa a riqueza, e a riqueza representa... Mas aí tem o problema da demanda, que vai ocasionar o problema da realização, que para Marx é a origem da crise capitalista. Representado pelo dinheiro. O problema é que eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem fazer isso porque a remuneração da classe trabalhadora cai de maneira crônica em quase todos os setores, como tendência, no último período histórico, então, de maneira cabal, porque aumenta principalmente o grau de desemprego, porque a tecnologia é utilizada contra a massa da população, visando uma quantidade maior de excedente, então reduzindo o total de trabalhadores empregados, aumentando o desemprego, porque a tecnologia é utilizada para demandar um grau de qualificação médio menor dos trabalhadores, um trabalho mais simples, com menor remuneração, aumento dos trabalhos ditos flexíveis, informais, com alta margem de segurança, etc, etc, etc. Toda a riqueza que é produzida no polo, meu amigo, tem que ter pessoas aptas a consumi-las no polo oposto, senão você não consegue ampliar o seu processo produtivo. Isso não existe no capitalismo. Problema? Então você lança mais dinheiro na circulação, você lança menos dinheiro do que você retira ao final. Não seria nenhum problema, desde que você conseguisse pegar aquele excedente e reaplicá-lo todo de maneira produtiva. Mas muitas e muitas vezes você não consegue fazer isso, porque a capacidade de consumo da sociedade está estagnado, em queda ou cresce num ritmo menor do que cresce o processo de acumulação do capital, pelos ataques que a classe trabalhadora recebe na fatia do valor que lhe é reservada. Percebe? Então, Gustavo, se é assim, significa que o capitalismo é uma inflação crônica e permanente em todos os lugares, em todo momento? Claro que não, né? A gente vê aí que tem períodos da inflação mais ou menos controlada, tem países com inflação muito baixa por muito tempo. Como que se procura resolver esse problema no capitalismo, né? Então, como é que esse problema se procura resolver? Aí entra o mecanismo da dívida pública e da taxa de juros. Aí é um outro ponto de divergência frontal. Esse não é um mecanismo para conter a inflação, até porque ele não consegue fazer isso. Também, de novo, a prática é o critério da verdade, né? Quando a gente olha para o mundo, o Brasil, neste momento, está vivendo isso. Nós estamos diante de um choque de juros, então, que começou a fazer efeito no final do ano passado, da aceleração da taxa de juros, tá? Por decisões políticas, que nós vamos ter espaço para falar aqui sobre, e nós tivemos uma inflação recorde agora, em fevereiro. Mostra que esse instrumento, como um instrumento de controle de inflação, não necessariamente funciona. Porque ele pode funcionar numa inflação de demanda, mas ele não funciona numa inflação de custos. Tá? Então vejam, não me parece ser uma boa explicação. Porque seja numa inflação de demanda, seja numa inflação de custos, nós vamos ter ali presente o elemento do conflito distributivo entre os capitalistas, naquilo que eles estão alocando capital e como que eles estão disputando a fatia do capital alocado. Tá? A dívida pública é exatamente a principal função do Estado na economia capitalista, sobretudo das últimas décadas, sem a menor dúvida. Eu concordo, porque ela é talvez o principal instrumento de aplicação da violência cotidiana. Eu tenho defendido aqui que a moeda no sistema capitalista, enquanto ferramenta de Estado, é um instrumento de aplicação da violência cotidiana sobre o trabalhador. Tá? Ela é imposta a fim de manter o trabalhador na condição de explorado, de extrair do trabalhador o excedente do seu trabalho. Tá? Então é sim um sistema violento de exploração. Que ela procura fazer o seguinte, ela procura retirar o dinheiro em circulação da sociedade, mas mantendo o capitalista como proprietário do capital. Perfeito.
Retira-se o dinheiro, porque não tem onde ser investido, e mantém-se o capitalista como proprietário do capital. É o que há de pior na sociedade capitalista. Tá? Tem que ser um dos alvos principais do nosso ataque. O que há de pior, na minha interpretação, é a exploração da força de trabalho e a subordinação política, né? E tudo que disso decorre. Tá? Agora sim, eu concordo. Esse instrumento está no centro da dinâmica do capitalismo. Por quê? Como eu disse, a moeda, que é um instrumento de Estado, e o Estado é a representação da organização da classe dominante, é a moeda um instrumento de aplicação da violência cotidiana a fim de extrair da classe trabalhadora o excedente de trabalho. Tá? Então ela está na ordem do dia. Mas veja, daí o meu ponto de divergência em relação à auditoria cidadã. Por ser algo tão caro ao capitalismo, por ser algo central ao capitalismo, isso não pode ser discutido na forma de uma auditoria. Tá? Esse é o ponto. Nossa propaganda e da nossa luta. Tá? Como que se faz isso? Porque vou fazer um vídeo sobre imperialismo, um dos próximos aqui do canal, que a gente vai entender um pouco o que é capital financeiro, que está na base aí do imperialismo. O pessoal acha que imperialismo é exclusivamente um país invadindo o outro pela força das armas, né? Não, é a união do capital industrial com o capital financeiro, tá? Basicamente é isso, né? Pelo menos segundo Lenin. Como se o imperialismo que nós temos hoje fosse do Império Romano, de 2000 anos atrás, ou do início do capitalismo. Mas o fato é que no capitalismo tem dois movimentos. Um deles é o movimento da propriedade do capital, outro deles é esse capital operando e produzindo de fato. Como é que acontece isso, Gustavo? De várias formas. Por exemplo, a partir do mercado acionário, é uma forma. Então você tem a circulação ali, a compra e venda de ações, que é a propriedade sobre as empresas. Então, aí é aquilo que o Marx vai apontar numa fórmula de linha, e quando o capital se reproduz sem passar pelo processo produtivo, tá? Mas isso também vai ter implicações. Acho que vai dar tempo de eu falar daqui a pouco. Dentro das empresas, o capital ali sendo investido, produzindo, vendendo, sendo reinvestido, produzindo e vendendo, e um outro circuito, que é o circuito do mercado acionário, que é a compra e venda da propriedade dessa empresa. Você vai ter a mesma coisa, você vai ter um mercado secundário, como eles se chamam aí na economia, para negociação de títulos de dívida. Lá embaixo você tem pessoas fazendo empréstimos e pagando empréstimo, credor e devedor. Em cima você tem uma negociação dos títulos de dívida, autônoma, tá? Imóveis e hipotecas e por aí vai. E o título da dívida pública é um desses mecanismos que permite a você não retirar o capital do capitalista, mas retirar o dinheiro da sociedade. Por quê? A dívida pública tem um movimento muito próprio. Porque ela é a moeda. Tá? Ela é bastante diferente dos outros ativos que concorrem no mercado secundário, tá? Porque ela é a moeda. Tá? Então ela tem o poder de estabelecer a taxa de juros no mercado interbancário, como eu expliquei. Tá? É lógico, gente, e aí é um ponto. Tá? Quando eu estou falando do estabelecimento da taxa de juros no mercado interbancário, e aqui eu vou pegar emprestado a analogia da Marina Gouveia, tá? Militante do PCB, que tem um curso fantástico aqui na internet, no YouTube, onde ela lê o Capital. Se você quiser aí, é só pesquisar aqui no YouTube, Lendo o Capital na Quarentena, tá? São muitos vídeos, é muito bom, tá? Eu super recomendo para quem gosta de assistir ao invés de ler, ou quiser uma leitura guiada, tá? Ela usa um exemplo aqui que é o seguinte, né? Quando ela vai falar do método em Marx, do método que está presente no Capital. Ela fala como uma cebola, né? Onde as determinações mais superficiais fossem a casca da cebola, tá? E as determinações mais abstratas fossem o miolo da cebola, tá? Quando a gente vai avaliar qualquer objeto, tá? O que a gente enxerga é a casca, mas a casca não explica o objeto, porque ele nasce da cebola, lá do miolo, né? Então aquele miolo é que vai crescendo e é dali que se desenvolve o objeto. Portanto, o miolo da cebola é a estrutura mais determinante da cebola. Mas não é ela que você enxerga a casca. Então eu acho muito legal essa analogia para entender aí os diferentes níveis de abstração dos nossos objetos que a gente está avaliando. Quando eu estou falando da dinâmica do estabelecimento da taxa básica de juros no mercado interbancário de reservas, eu estou falando da casca da cebola. Eu estou falando apenas de como que o Banco Central opera neste mercado, quais são os mecanismos de operação, no caso aqui do Brasil das operações compromissadas, para estabelecer a taxa de juros que ele quer. A taxa de juro que ele quer é determinada pelo interesse do miolo da cebola. Porque aí você tem aquilo como produto de toda uma discussão política pautada pela luta de classes, ou seja, que defende os interesses da classe dominante, tá? Que vai estabelecer se a taxa vai ser 10 ou vai ser 15. Entende? Isso faz parte de um conjunto mais abstrato de determinações. Quando eu estou falando da mecânica do Banco Central lá operando as compromissadas a fim de empurrar para lá ou para cá a taxa de juros, eu estou apenas falando da casca da cebola.
Eu estou falando do concreto sensível, sem avaliar, né, a saturação das suas determinações. Por isso que eu volto lá no início, na importância da compreensão do método em Marx. Veja, isso está muito flagrante no Capital, e eu não tenho a menor dúvida que o Gustavo deve saber disso. Por exemplo, no livro 1 do Capital, Marx está avaliando ali o miolo da cebola. Né? Ele está ali dizendo, olha, as trocas acontecem pautadas pelo valor, com base no valor. Uma leitura apressada leva a crer que as mercadorias são trocadas pelo seu valor no capitalismo. Só que mais adiante, o Marx vai lá e fala o quê? Que as mercadorias nunca são trocadas pelo seu valor no capitalismo. Percebem? E veja, as duas afirmações estão corretas. Por mais contraditório que possa parecer. A questão é que, se você olha a imensa coleção de mercadorias que estão sendo trocadas no capitalismo, né, na massa do capital global, você vai perceber que as trocas são sim realizadas pelos valores. Mas quando você olha especificamente, uma relação de troca jamais é. Porque você vai ver que o valor atua sobre os preços como tendência e as trocas são realizadas com base nos preços e nunca com base no valor. Quando você olha a micro-relação de troca. Porque ali você tem lei de mercado, que você tem ali grau de monopólio, né, as tendências e contratendências que o Marx habilmente discorre ao longo do Capital. Então vejam, não há contradição em dizer que os preços são sempre trocados, melhor dizendo, não há contradição em dizer que os produtos são sempre trocados pelos seus valores, ao passo que nunca são trocados pelos seus valores. Então a mesma coisa a gente já pode avaliar em relação a essa dinâmica da dívida. Uma coisa é você avaliar o que está acontecendo no mercado interbancário de reserva, numa relação de operações compromissadas. Outra coisa é você olhar o conjunto da economia capitalista e como que a taxa de juros se comporta entre países periféricos e países centrais. Daqui para frente ele vai estar falando também. No movimento da dívida pública, o Estado, ao vender títulos da dívida pública, ele retira o dinheiro em circulação, porque o Estado gasta, ele não reaplica isso de maneira produtiva. Ele gasta e fica de devolver depois lá na frente. Não necessariamente também, mas tudo bem. É sim uma relação de aplicação, mas o Estado pode gastar também, porque veja, uma empresa estatal, e aí é um ponto que dialoga com aquilo que eu falei ali no início, tá? Sobre o que eu penso do processo evolucionário da ditadura do proletariado. O Estado também pode fazer, às vezes, de capital na forma de dinheiro para dar início ao processo produtivo. Então o Estado também pode agregar valor à economia. Né? Se o Estado tem uma estatal que produz mercadorias, ele financia a produção dessas mercadorias, ele está ali agregando valor. Agora, não necessariamente ele faz isso. E até posso concordar que na maior parte das vezes ele não faz isso. Agora tem um outro detalhe que o Gustavo fala, que há uma expectativa de retorno, né, de valor extraído na mecânica dos títulos públicos. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente pode estar falando apenas em acúmulo de capital político, né, baseado na propriedade de capital fictício, porque isso nunca se transforma em valor. Nunca se transforma em valor. Porque isso jamais entra na esfera produtiva. Mas isso aí sim é uma outra discussão que eu não quero entrar. Retirar da sociedade riqueza por meio de impostos, tributações, etc. E devolver o capital de alguma forma. Então, o que acontece no capitalismo é exatamente o seguinte. Ora, como os capitais não conseguem crescer de maneira contínua, mas para ele sobreviver, ele precisa crescer de maneira contínua, porque senão o dinheiro se desvaloriza por meio da inflação. Então, o que o Estado faz? O capital que os capitalistas não conseguem aplicar em lugar nenhum, o Estado, ele retira o dinheiro relativo a esse capital da sociedade, emitindo títulos, mas não o capital, porque o capitalista antes, ele obteve aqui 1 bilhão de excedente no negócio aí, sei lá, da mineração. Tá? Ele obteve 1 bilhão aqui da mineração. Não tem como mais ampliar o processo produtivo. Ele compra títulos da dívida, ele continua proprietário do capital, na forma de títulos da dívida pública. Perfeito. É uma das formas do capitalista fazer isso, mas não necessariamente ele precisa recorrer a títulos da dívida, tá? Ele faz isso porque ele entende isso como mais seguro, tá? Mas não necessariamente. Mas sim, o Estado retira, né, moeda de circulação neste processo. O capital dele agora são títulos da dívida pública e ele continua ganhando remuneração sobre isso. Porque embora o governo pegue esse 1 bilhão e gaste, ele vai continuar remunerando juros. Não, na verdade aí que tá. Aí tem um outro problema de avaliação da mecânica de como isso acontece. O governo não pega isso para gastar, tá? Porque o governo,
ao controlar a moeda, ele tem um instrumento infinito de oferta de crédito. Então ele gasta com a sua capacidade de emissão de crédito, tá? De crédito, é isso que ele tem. Quando o capitalista faz esse movimento, que é verdade o que o Gustavo falou, ele faz isso porque ele prefere fazer isso do que alocar o seu capital no processo produtivo, porque ele não está conseguindo realizar esse capital, então ele mantém a propriedade do capital, ganha um juro sobre isso e fica seguro do seu capital. Acontece que o Estado não usa esse capital para investir. Ele usa esse mecanismo para estabelecer a taxa de juros que o capitalista quer, para garantir a própria mecânica, tá, que sustenta esse sistema da dívida. Tá? Ele não precisa disso para se financiar. O que o Estado precisa, gente, é de um instrumento de aplicação da violência cotidiana que obrigue o trabalhador a continuar entregando o produto do seu trabalho. É isso que ele precisa. Então ele tem um conjunto de aparatos de dominação de classe. Dentre eles, um dos mais importantes, na minha interpretação, é a dinâmica da moeda da dívida. Tá? E você consegue fazer isso extraindo recursos da sociedade inteira ou ampliando o endividamento, ou seja, na medida que o capital não consegue se expandir mesmo, né, até para poder pagar a remuneração desses títulos, ele vai fazendo o quê? Absorvendo mais capital da sociedade. Isso vai aumentando o endividamento. Mas veja, isso não é um problema para o capitalismo. Ele pode ampliar esse endividamento ad eternum. Porque se a gente achar que ele não pode, qual é a consequência lógica disso? Que o capitalismo vai acabar por ele mesmo. Que o capitalismo vai ser insustentável no longo prazo. E não é, gente. Não é. Não é. O país vai ter 200% de dívida, 250, 300, 500. Não há um limite para isso. Enquanto o Estado for forte o suficiente para continuar aplicando os aparatos de dominação de classe a fim de extrair o excedente da classe trabalhadora. Enquanto isso continuar acontecendo, vai continuar exercendo a dominância do capital, os capitalistas vão continuar. Porque, veja, não é uma condição que vá determinar o que o capitalista pode ter, que ele pode usar. Entende? Então não há problema nenhum nisso ser capital fictício, ser capital, gente. Se isso garantir ao capitalista o poder político de controlar, por exemplo, a dívida pública do Estado. Enquanto o capitalista controla a dívida pública do Estado, ele domina o Estado e ele tem a segurança do Estado, que é o seu principal instrumento de dominação de classe. Porque, afinal de contas, é isso que o Estado é. Então, aí o que acontece? Aí, ele não precisa realizar esse capital. Ele vai reproduzir uma cifra de capital fictício, né, que, dentro da política liberal, serve para a dominação dele sobre o capital, sobre o Estado, sobre a classe trabalhadora. Então ele não precisa realizar isso. Porque aquilo que ele realiza efetivamente, mantendo ali a economia capitalista saudável dentro do seu ciclo de crise, se é que existe alguma forma de dizer que a economia capitalista é saudável, ele vai continuar tendo acesso a bem de consumo que ele quiser, a comprar a influência política que ele quiser, porque ele pode utilizar esse capital fictício para isso. Então isso nunca precisa necessariamente ser realizado. Tá? Capital da sociedade, mais capital da sociedade. Então, o crescimento do estoque da dívida pública significa uma coisa socialmente. Uma coisa socialmente. É uma massa de capital que os capitalistas não têm onde aplicar, não têm onde investir. E não têm onde aplicar e não têm onde investir. Porque não há pessoas capazes de comprar essa produção ampliada e maior. E é colocado dentro do Estado, tá? Que fica então responsável, retira esse dinheiro em circulação, mantém o capital na forma de títulos da dívida pública na mão dos capitalistas e continua remunerando ele na forma de juros. A dívida pública é o que há de mais nefasto na sociedade capitalista. Tá? Sim, porque ela é o centro, tá, gente? Eu concordo, é o que há de mais nefasto, porque ela é o centro do aparato de dominação. Porque, para mim, o que há de mais nefasto? Né? Aquilo que para Marx era o mais nefasto, que é a exploração. Né, que gera a concentração do capital político e tudo que daí decorre. E a dívida pública é parte central dessa mecânica, desse instrumento. Então, quando o governo emite título da dívida pública, né, como títulos, ele retira dinheiro da economia, né, e aí ele fica à espera de que, quem sabe, a economia capitalista melhore no futuro, o país consiga superávit primário e eu posso, na média, devolver esse dinheiro ao capitalista para que eles... Não precisa esperar não, porque ele vai devolver na forma de crédito que ele emite. E o capitalista não precisa nem investir isso no processo produtivo. Ele mantendo ali uma parte em processo produtivo já é suficiente. O resto ele só quer acumular poder político. E aí, o capital fictício serve para isso. Eles possam aplicar produtivamente. E para isso o Estado vai ter que conseguir ter superávit primário, né? Ou seja, vai ter que conseguir gastar menos do que arrecada. Depende também. Depende, devolver... né? Por exemplo, o superávit primário é imposto à periferia do capitalismo. A centralidade não. Porque o que está por trás disso é o conflito distributivo. Né? E o peso político
né, conferido pela concentração de capital dos capitalistas dos países centrais, que fazem com que lá eles não precisem de superávit primário, se eles não quiserem, não precisem de ajuste fiscal. Eles impõem isso à periferia, mas aí, de novo, conflito distributivo. Esse dinheiro aí para os capitalistas. Por isso a palavra de ordem número 1 do capitalismo brasileiro é ajuste fiscal, reduzir gastos, cortar gastos. Direcionar todo o orçamento público ao interesse dos capitalistas que não conseguem mais ampliar o seu processo produtivo e criar assim, um excedente e condições para que esse capital seja devolvido no futuro sem que o Estado tenha que continuar retirando capital na sociedade ad infinito. Perfeito. E aí tem uma situação só que é importante. Os principais capitalistas brasileiros são os capitalistas do mercado financeiro. Eles estão acima do agronegócio, eles estão acima dos capitalistas industriais. Então eles têm uma relação íntima, né, de dependência do capital estrangeiro. E por isso a necessidade de manter uma baixíssima produtividade e uma elevadíssima taxa de juros. Veja, o Gustavo acerta, é porque eu não consigo guardar até o final, né? Ele acerta quando ele diz que a taxa de juros ela é menor nos países centrais do que nos países periféricos. Agora ele erra na forma de como isso acontece, tá? Talvez por não entender o método marxista da mesma forma que eu. Mas vamos lá, vamos seguir aqui para frente. Tá? Então esse é o terceiro momento. E o quarto, e aí vocês vão entender um pouco a conjugação entre isso, é que essa relação ela muda completamente em países dominados na divisão internacional do trabalho como o Brasil, onde não estão sediadas as principais empresas capitalistas, tá? Países que tem a maioria das empresas, somente as de maior valor agregado, de capital estrangeiro aqui no Brasil, uma cadeia de produção bastante reduzida. Esses países, portanto, vão ter um mercado consumidor menor, né? Porque tem, na média, trabalhos de menor qualificação, voltado para atividades primárias, ou os projetos dessas empresas estrangeiras não são feitos no Brasil, o trabalho de alta qualificação está lá fora. Isso aí que ele está falando dialoga muito com a teoria marxista da dependência. Vejam, tá? Né? Todo mundo sabe que eu me defino como leninista e tenho críticas frontais ao trotskismo, mas isso não quer dizer que a gente não possa ler determinados trotskistas, né? Tem gente que fala na teoria marxista da dependência pejorativamente como teoria trotskista da dependência, tá? Para mim isso é irrelevante. Por quê? Porque o que está ali, para mim, é bom. Tem ali uma boa avaliação. Outros dizem que não, que é revisionismo. Eu não sei nem a posição do Gustavo em relação à teoria marxista da dependência. Mas tudo isso que ele está falando agora dialoga bastante bem com isso. Assim como também eu já estudei Ernest Mandel, que é outro trotskista que também tem uma obra no sentido de ajudar na interpretação da economia política de Marx. Então o meu problema não é se é trotskista ou não é trotskista. O problema é deixar claro as diferenças de interpretação que eu tenho com determinadas linhas. Tá? E eu achei que esse vídeo aqui seria muito bom para fazer esse debate. Por isso que a gente está aqui reagindo. Agora, países como o Brasil, eles tendem a ter uma dificuldade muito maior para o capital que está aqui dentro conseguir se expandir. Por isso, taxa de juros mais elevadas. Você está entendendo? A massa dos capitalistas, que não são os que estão com os títulos, mas os que estão operando o capital, na média, eles não conseguem, vão ter dificuldade, inclusive, para que os seus negócios ordinários possam continuar se desenvolvendo na mesma escala. Vão precisar de mais crédito, vão demandar mais crédito. Vão pressionar as taxas de juros lá para cima. E a taxa de juros, de quebra, expressa o quê? Que o Estado está sugando o capital da sociedade que não consegue se expandir. Os países dominantes na divisão internacional do trabalho eles conseguem se expandir jogando seu capital para o mundo inteiro. Percebe? As suas empresas conseguem exportar capital. E aí, segundo a teoria marxista da dependência, o que acontece? Aqui, como há essa dificuldade, decorre a superexploração da força de trabalho, tá? Como defesa do capitalista. Tá? E a maior transferência estrutural da riqueza. Tá? E aí isso também vai incluir o sistema da dívida, mas não só. Tá? Todas as formas de transferência estrutural da riqueza, royalties, e a simples inserção da nossa economia na lógica do capital global também vai produzir isso. Capital. Conseguem pegar as suas unidades e mandar para vários lugares do mundo. Tem o mundo inteiro como arena para a expansão do seu capital. Então quando você pega Estados Unidos, agora a China e etc., a BYD está aí expandindo pelo mundo inteiro.
né? Tanto as suas unidades produtivas como a venda dos seus produtos. Assim fez os Estados Unidos por décadas. A Google, a Amazon se expandindo pelo mundo inteiro. Então esse capital excedente nesses países, eles conseguem, nem sempre, tá? E nem todo momento, mas de uma forma melhor do que países como o Brasil, você consegue elevar o processo de produção na mesma proporção que você amplia a sua base monetária. As empresas obtêm mais dinheiro da circulação. A primeira parte está certo. Sim, há esse processo de expansão, isso aí, lá a Rosa Luxemburgo já estava falando sobre isso, mas está em Marx de alguma maneira também, ela tira de Marx. Mas assim, eu acho que vocês já entenderam, essa parte de que tem que haver essa equivalência entre produção, sabe, isso aí para mim me parece de alguma maneira uma versão da lei de Sé, que é outra coisa que Marx também refuta, além de ser teoria quantitativa da moeda, que Marx também se opõe. Ao venderem seus produtos e conseguem reinvestir isso, inclusive no mundo inteiro. Por isso a tendência desse país é terem taxas de juros baixas. Enquanto a tendência de país no Brasil, que o mercado consumidor fica estagnado na grande maioria do tempo, como está aí nas últimas décadas, é taxas de juros elevadas, tanto porque as empresas estão demandando crédito, porque estão com dificuldades, porque não conseguem escoar toda a sua produção no tempo desejado, quanto porque essa taxa de juros também cumpre o papel. Isso aí, gente, assim, não dialoga com a realidade material. Veja, a demanda por crédito não é maior na periferia. Entende? Até porque quando você olha toda a produção da centralidade do capitalismo, ela é quase que exclusivamente baseada no crédito. Então a questão não é a oferta de crédito. Você tem uma maior debilidade da economia capitalista na periferia? Sim, em função da transferência estrutural da riqueza. Mas não por causa da escassez de crédito. Tá? Quando há escassez de crédito, a gente está falando de economias dolarizadas, por exemplo. Mas aí é uma outra situação onde o imperialismo atua de maneira ainda mais direta. Tá? Um país que não emite a própria moeda é uma colônia no capitalismo. Eu defendo isso. Ele é um país, ele é uma colônia, então a exploração ela é muito maior e muito mais direta. Veja, a conclusão do que o Gustavo está falando é extremamente problemática, gente. Por quê? Se é correto o que ele está falando, você vai ter uma maior demanda por títulos públicos no Brasil. Ora, uma maior demanda por títulos públicos no Brasil não pode elevar a taxa de juros. Ela faz justamente o movimento contrário. Ela produz uma queda da taxa de juros. Então não há essa maior demanda. Justamente por não haver esta maior demanda é que o Banco Central precisa oferecer um prêmio de risco maior. Ou seja, rigorosamente o contrário do que o Gustavo está falando. Tá? Porque, claro, de novo a questão do método. Quando você olha de longe, você enxerga que o Gustavo está falando, uma maior taxa de juros do Brasil, uma menor taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Agora, o que faz isso acontecer quando você olha de perto é o conflito distributivo, tá? Muito mais do que qualquer desassociação entre produção e oferta de moeda, tá? Oferta de crédito. Papel, a taxa de juros básica, que vai ter um papel fundamental para medir aí a remuneração dos títulos da dívida pública. Então o Estado tem a necessidade de sugar cada vez mais capital da sociedade que não tem mais lugar de investimento. É evidentemente uma bomba relógio, né? É algo que não dá para continuar ad eterno. Viu? Esse é um problema. Então tá, se isso não dá para continuar ad eterno, nós não precisamos fazer a revolução, porque nós vamos deixar o capitalismo operar dessa maneira, é assim que ele opera, e aí o capitalismo vai explodir. E aí nós vamos ver o que vai surgir depois. Desculpa, eu discordo dessa interpretação. Acho que se a gente não fizer a revolução, o capitalismo não vai acabar. Tá? Então, meus amigos, observem que, fazendo aqui então um resumo da ópera, tá? Primeiro, não tem como discutir inflação sem discutir, entre aspas, moeda e dinheiro associado à produção e reprodução da riqueza. O Brasil ele tende a ter inflações muito maiores do que os países. Veja, o vídeo está acabando. Todas as vezes que ele falou sobre inflação, e eu acho que isso foi um dos pontos que mais me chamou a atenção no vídeo do Gustavo, e eu confesso, me decepcionou, né, porque eu não imaginava isso. O Gustavo sempre tratou da inflação a partir da relação entre produção e emissão. Sendo que é comum aos marxistas, e é bem básico até eu diria, entender a inflação como conflito distributivo. Ele não fala ao longo de todo o vídeo, nenhuma vez, no conflito distributivo como principal elemento do processo inflacionário do capitalismo. Aquilo que, repito, é básico entre os economistas marxistas. Países europeus, Estados Unidos, China, na média, bem maiores, tá? Porque o tempo inteiro o capital excedente, os lucros, os juros, né? a renda imobiliária e tudo mais, ela não consegue ser reaplicada no Brasil para ampliar os processos de produção e distribuição da riqueza, porque
a remuneração da classe trabalhadora que compra esses produtos está estagnada. Em países como Estados Unidos, China, os países europeus e etc., conseguem de forma muito mais eficaz do que no Brasil, porque eles jogam esses capitais excedentes. Ainda que seu mercado interno também esteja estagnado, você tem o mundo inteiro para explorar. Claro que não há de infinito. Por isso as disputas comerciais entre esses países imperialistas, mas eles têm o mundo inteiro como seu território de aplicação do seu capital. Basta ver as suas... O que é essa disputa? Conflito distributivo também, né, gente? Entre os capitalistas. Claro que também tem toda a classe trabalhadora envolvida neste processo. Empresas instaladas no mundo inteiro, tá? Por isso que eles conseguem fazer com que o crescimento da emissão monetária no país corresponda ao crescimento da produção de riqueza. Países como o Brasil não conseguem. Mesmo lá eles têm dificuldades, tá? Não, isso não acontece lá, tá, gente? Não acontece, assim. Vocês têm uma noção, gente, assim, há poucos meses atrás, quando eu estava avaliando esse dado, os Estados Unidos estavam emitindo 1 trilhão de dólares, tá, a cada 100 dias. 1 trilhão com T de tatu. Então, tipo, isso não existe, tá, gente? Isso não existe produção que acompanhe. Hoje em dia já deve ter, sei lá, 40, 60 vezes mais capital fictício no castelo de cartas dos mercados do que relação com a produção. Então, não, isso não acontece no capitalismo, tá, gente? Simplesmente não. Mesmo nos Estados Unidos e na China. No Brasil ela só é maior. Basta ver o endividamento público dos Estados Unidos, ou de outros países europeus, do Japão e etc. Tá? Mas ainda assim tem um endividamento público alto, a taxa de juros mais básicas. No Brasil a taxa tende a ficar mais elevada, porque há uma constante demanda de crédito por meio de uma estrutura produtiva que não consegue se ampliar, e uma constante necessidade do Estado de absorver esse capital do excedente, que não fica mais aplicado em lugar nenhum, que é inicialmente gasto pelo Estado, que ainda assim a sociedade inteira tem que pagar o conjunto dessas empresas na forma de juros, tá? Como se eles estivessem produzindo em algum lugar. E se você não consegue ter superávit primário, ou seja, o Estado gastar... E aí o ponto só também para salientar, já falei várias vezes, não é a questão da sociedade pagar isso, tá? Isso é um instrumento de dominação, ou seja, o Estado utiliza essa dinâmica para extrair o excedente do trabalho, tá? Não que ele precise da moeda que está no setor público, né? Que está no setor privado, melhor dizendo. Agora ele precisa extrair o excedente do trabalho, o valor real, que só pode ser produzido na esfera produtiva. Então, assim, o Estado ele vai precisar construir uma estrada. Bom, isso aí não é feito sem produção de valor. Então, você tem que ter trabalho, você tem que ter gente produzindo a estrada, o Estado tem que construir uma escola, o Estado... Então, vejam, o Estado precisa extrair o excedente do trabalho, né? A produção, né, da classe trabalhadora. Ele utiliza o sistema da dívida, a moeda, como uma ferramenta para fazer isso. Menos do que arrecada para poder remunerar esses capitais, o Estado paga absorvendo mais capitais ainda que não tem lugar para ser investido. Tá entendendo? Ou seja, vai absorvendo capital, que é o estoque da dívida. Veja, e aí para pagar esse prêmio aos capitalistas que compram os títulos da dívida, ele não precisa retirar valor da sociedade, entende? Isso ele faz para aquilo que ele precisa manter, né? Que nem eu disse, para construir uma estrada, para uma escola, enfim, isso ele vai precisar extrair esse valor. Para o capitalista não, porque isso ele faz com o seu instrumento de crédito. Então aquilo não necessariamente é capital a ser realizado, mas vai servir como capital político para o burguês. Continuar controlando o Estado, continuar controlando o sistema da dívida, porque, de novo, nós temos que entender o Estado como o principal instrumento de dominação de classe, dotado de um aparato de dominação de classe, dentre estes, um dos principais, a dinâmica da dívida e da moeda. O estoque da dívida pública brasileira, que já está aí na casa dos 6, 7 trilhões de reais, né, e está caminhando aí para 100% do PIB do Brasil, tá bom? E nunca vai ser paga, não tem problema nenhum, nunca vai ser paga, entendeu? Então, assim, isso não vai derrubar o capitalismo. A dívida aí para 15 trilhões e para 200% do PIB, isso não vai derrubar o capitalismo, tá? Mas vai continuar mantendo de pé um sistema que explora a classe trabalhadora. Então o mecanismo é esse. Tá? Então veja que não há, o governo brasileiro pode ter medidas paliativas em relação à inflação, alterando ali a taxação de algumas mercadorias, sobretudo aquelas da indústria de alimento, que é consumida pelo conjunto da população, pode conseguir conter a inflação com juros elevados, retirando dinheiro da circulação, mas não o capital dos capitalistas, que tinha esse dinheiro, que vão continuar recebendo nos bolsos do Estado. E nesse sentido, criando uma bomba relógio, aumentando a massa de capital nas mãos do Estado, que ele tem que remunerar e no tempo devido devolver, tá? Para que isso não cresça de maneira indeterminada e de meio a um sistema que não tenha mais como ter controle nenhum, tá? Então, mas o problema de fato não é resolvido se você não mexer no sistema produtivo, se você não aumentar a massa de riqueza criada no Brasil, se você
se você não tem um processo de industrialização, inclusive com um trabalho de mais elevada qualificação, de mais valor agregado, não tem como resolver o problema sem fazer isso. Mas o caminho do mercado... Distribuir a riqueza e tal, mas isso aí só vai ser feito se a gente conseguir assumir o controle político, né? Então volta naquilo que eu expliquei lá no início, né? Então assim, o grande desafio agora, naquela historinha que eu contei para tentar idealizar aqui um processo revolucionário, nós estamos naquele momento da agitação da propaganda, do convencimento para que as pessoas procurem as organizações e as organizações cresçam, a partir de uma perspectiva revolucionária, anticapitalista. Tá? Eu acredito que no frigir dos ovos, se tudo continuar bem depois deste momento, vai haver a formatação de uma vanguarda que há de construir um partido de massas, né, centralmente orientado rumo à revolução. Tá? Rumo à revolução. E para acabar com todo esse sistema, só com um processo revolucionário. O mercado capitalista é o contrário. O caminho do mercado capitalista é o resultado rápido. E o Brasil hoje não tem controle tecnológico de praticamente nenhuma área-chave, tá, do capitalismo mundial. E cada vez mais se unilateraliza em relação... Essa é a crítica que os adeptos da teoria marxista da dependência fazem. Eles mantêm assim justamente porque a transferência de valor da periferia para a centralidade se dá por causa dessa diferença de nível de produtividade. Então aqui a gente tem uma dependência muito maior do capital variável na produção, enquanto que na centralidade do capital fixo. Então, há uma transferência do valor daqui para lá, um valor produzido aqui, porque só onde se produz valor é onde há capital variável, porém, né, os capitais mais produtivos são os capitais mais influenciados por capital constante, máquinas, equipamento, tecnologia, indústria, etc. Então, como lá é industrializado e aqui não, a gente produz valor aqui e manda para lá. Tá? Porque a gente precisa ter acesso ao que é produzido lá também. Tá? Então, agronegócio, a commodities, etc., que de novo tem impacto sobre a inflação. Então, os setores de matérias-primas se tornam tão importantes para o país que agora você vende o ovo, o leite, a carne, cotada ao mercado internacional. Né? O câmbio se desvaloriza, porque todas essas empresas instaladas aqui no Brasil mandam seus excedentes para fora, porque não há locais de investimentos para o país, e mais você precisa produzir produto primário a preços internacionais, que nós vamos ter que pagar aqui no consumo real. Então, olha o tamanho que a bola de neve vai ficando. Tudo isso tendo como centro, como nervo central, tá? O mecanismo de dominação capitalista que tem como um dos seus principais pontos de apoio o mecanismo dos juros e da dívida pública. Juros esses que podem ser muito menores nos países dominantes, mas no Brasil precisa ser elevado, tá? Pela enorme demanda de crédito de um capitalismo decadente e até mesmo para que as pessoas coloquem os seus capitais em títulos da dívida pública brasileira e não no exterior. Aí que ele deixou a bola quicando, né? Se há mais demanda por papéis, os juros tenderiam a cair. Não é por isso que acontece. Então, ele olhou a foto, né? Ou melhor, ele olhou o filme, mas errou em avaliar a foto, tá? Pelo menos na minha interpretação, tá? E não ficou claro para mim, ele já está encerrando aqui, o porquê da defesa da auditoria cidadã da dívida, né? Porque ela continua sendo mistificadora deste processo, ela não é uma proposta revolucionária, ela não trata isso como uma questão dentro de um projeto revolucionário que coloca a derrubada do capitalismo como algo fundamental para que se controle a dívida pública, enfim, não entende a dívida pública como um instrumento de dominação de classe. Porque veja, por que é importante para mim? Tá? E por que eu não entendi a ironia do Gustavo lá no início, né? A dívida pública, e pelo que o Gustavo está falando agora aqui no final, eu acho que ele concorda também, é um instrumento de dominação de classe. Ora, se a ditadura do proletariado é um momento da revolução onde a classe trabalhadora toma controle dos aparatos de dominação de classe contra a burguesia, por que não é possível utilizar esse instrumento de dominação de classe, no caso a moeda, a dívida pública, a taxa de juros, tudo mais, em defesa do próprio processo revolucionário, a fim de desconcentrar a riqueza, de empoderar a classe trabalhadora, de resistir ao boicote internacional, a fim de conseguir se armar, se preparar para qualquer intervenção externa no processo revolucionário, qualquer reação interna no processo revolucionário. Por quê? Se isso é um instrumento de dominação de classe, por que isso não pode ser utilizado pela classe trabalhadora quando esta estiver no controle do Estado, em uma ditadura do proletariado? Essa é a minha dúvida, e esse é um dos motivos de eu não entender a ironia do Gustavo, tá? Assim como eu também não gosto de desqualificar o interlocutor
tentando dizer que interlocutor A, B ou C não é marxista, porque não tem a interpretação que eu tenho do marxismo. Perfeito? Já que a base aqui é muito mais insegura, é muito mais instável, e cada vez se torna mais uma debilidade da nossa estrutura produtiva. Quero que vocês digam aí se deu para entender todo esse movimento, tá? Esse movimento que está relacionado à produção de riqueza e dinheiro, tá? O dinheiro não é autônomo, o processo que no capitalismo que exige, tá? Que a produção de riqueza cresça cada vez mais e ao mesmo tempo em países como o Brasil as condições para esse crescimento da produção de riqueza nunca estão dadas em função da redução do consumo. Terceiro lugar, tenta-se resolver isso aumentando o endividamento, retirando o dinheiro de circulação para não ter inflação, mas ao fazer isso se amplia o problema, porque o capital continua a existir na forma de títulos da dívida pública que o Estado passa a ter obrigação de remunerar, né? Por isso as palavras de ordem do capitalismo brasileiro de ajuste fiscal, cortar os gastos públicos para quase nada, para que todo esse capital possa ser devolvido no futuro e isso não exploda numa crise de títulos da dívida pública impagáveis, de moratória da dívida no futuro, o que vai acontecer cedo ou tarde no Brasil, porque é um mecanismo que, se não há um desenvolvimento... Entende? É a consequência lógica do raciocínio dele, então vai explodir, não vai dar para pagar. Gente, não se fiem nisso, não se fiem nisso. Tá? Se a gente não fizer alguma coisa, eles vão continuar pagando, ela vai continuar crescendo e o chicote vai continuar estalando no lombo do trabalhador. Tô cansado, falta poucos segundos, eu acho que assim, a síntese da crítica eu não vi o Gustavo falar em economistas vulgares nenhuma vez, tá? Eu acho que quando ele fala em macroeconomia como pseudociência, eu acho que ele perdeu um pouco na mão da crítica ali, eu acho que a crítica de Marx é os economistas vulgares, e basicamente o que é isso? É aqueles economistas que desprezam a luta de classes como o fio condutor da economia política. Ele fala o tempo todo em inflação sem falar jamais em conflito distributivo, o que é estranho aos marxistas, tá? Ele dá a entender que Marx era um adepto da teoria quantitativa da moeda, o que também é falso. Ele sugere a lei de Sé, que Marx também é crítico. E, por fim, ele atribui a situação da dinâmica da dívida no Brasil como se houvesse uma maior demanda por títulos a fim de resolver o problema de realização do capitalista, né? O que é contraditório com a elevação das taxas de juros, uma vez que se houvesse maior demanda por títulos públicos, a taxa de juros cairia e não subiria. Então acho que essa é a síntese da minha crítica a esse vídeo. No mais, concordei com a maior parte do que ele falou. Como eu disse, eu não sei o que ele pensa a respeito do método, mas me pareceu que o Gustavo está o tempo todo falando do filme, né, falando da macroestrutura, e tá errando quando ele vai olhar a relação específica ali num nível mais raso de abstração, tá? Por isso eu expliquei aquela questão do método, a diferença entre o preço e o valor numa relação macro e numa relação específica, tá? E também não entendi por que o Gustavo defende a auditoria da dívida, se ela é um elemento mistificador deste processo, tá? E não um movimento que possa explicar este processo. E eu entendo que a gente tem que apostar na inteligência da classe trabalhadora e não mistificar os processos a fim de conseguir adeptos. Beleza, gente? Enfim, gostei bastante do vídeo, tá? Acho que o debate é um debate qualificado, tá? Um debate qualificado, diferente do que a gente faz normalmente com os liberais aqui, mas acho que deu para apontar bastante bem as diferenças de entendimento, tá bom? Então, se você também gostou, curte, compartilha, verifica se está inscrito aqui no canal, se puder ajuda na manutenção da nossa programação, é fundamental que você faça isso para que a gente possa continuar produzindo. E, enfim, era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.